Que Jesus nos ampare e nos abençoe hoje e sempre. Quando lemos uma mensagem de Amélia Rodrigues no livro Luz do Mundo, Amélia nos conta a história de uma jovem chamada Miriam. Essa jovem, ela era paralítica desde muito jovenzinha, desde a adolescência. E ela ouviu falar de Jesus, do amor que ele nutria pelas pessoas, das curas que ele fazia, de como ele pregava o amor por todas as criaturas. E ela ficou muito interessada em se encontrar com Jesus e ela queria muito ser curada por Jesus daquela paralisia que ela já vivia há muitos anos. E ela tanto fez, mas tanto fez, que ela conseguiu ser levada à presença de Jesus. Quando ela chegou à presença de Jesus, que ela olhou para Jesus, ele olhou para ela, Jesus lhe perguntou: "Que queres que eu te faça, minha filha?" E ela, olhando para Jesus, com aqueles olhinhos mais súplices, ela lhe responde: "Quero voltar a andar, Senhor. Quero voltar a andar." Jesus, nos conta Amélia Rodrigues, a olhou profundamente, demoradamente, com aqueles olhos muito penetrantes, e diz para ela: "Andar não é o mais importante na vida como supões. Dar-te-ei muito mais. Vai em paz." Ela estava contando isso para uma amiga. E a amiga fala assim com ela: "Puxa, Miriam, mas você nunca saiu do leito, você nunca se levantou do leito, e mesmo assim você o amas e o respeita?" Ela se surpreendeu com aquilo. Miriam respondeu a ela o seguinte: que a lição do tempo a fez compreender o que havia se passado. Que com o decorrer do tempo, ela observou que muitos que Jesus havia curado voltaram a enfermar. Outros morreram depois de passado um tempo, e outros se envolveram em coisas não lícitas, como eles já tinham o costume de agir. E ela, Miriam, continuava paralítica, mas aos poucos foi lhe inundando uma paz tão grande, mas tão grande. Ela aprendeu a sorrir para os mais infelizes, ela passou a assistir às reuniões em que se falava de Jesus, onde se pregava as palavras, onde se pregava o amor. Ela passou a cantar nessas reuniões, e nas suas músicas ela bendizia a misericórdia e o amor. E, de repente, ela se viu curada não do corpo, mas curada da alma, que é muito mais importante. Amigos, então, nós vimos essa lição que Dona Amélia Rodrigues nos passa e passamos a refletir acerca da cura real, da verdadeira cura. Nós ficamos pensando o seguinte: diariamente nós nos encontramos orando por nós, pela nossa saúde, quando estamos doentes, pela saúde das pessoas da nossa família, pela saúde dos amigos,
pela saúde de muitas pessoas que nós nem conhecemos, mas que os nomes chegam até nós, nos pedindo oração, dizendo, olha, fulano está com depressão, cicrano está no leito, estão pedindo orações, e nós nos encontramos orando por todos esses. Como já disse, por nós, por nossa família, por nossos amigos, por nossos inimigos, por todos, enfim. Só que, em grande parte das vezes, a cura não chega. A cura não chega, e a gente fica muito triste por isso. Porque a gente queria realmente que a cura do corpo viesse, e aí a gente fica na dúvida se estamos sendo ouvidos nas nossas orações, se as nossas orações estão sendo fortes o suficientes. A gente fica triste por isso. Só que precisamos entender de fato o que ocorre, fazer algumas reflexões a respeito disso. Nós não podemos ignorar nunca o martírio de alguém que sofre uma doença no corpo físico ou na mente. Nós não podemos ignorar a provação de um nosso familiar que possui uma doença irreversível, ou que a doença o possui. Nós não podemos ignorar o sofrimento de um filhinho torturado desde o berço. Não podemos ignorar a dor daqueles que gemem nos hospitais. Não, não podemos. Não podemos ignorar também a dor da separação quando o desencarne vem e nos separa de um ente querido, de um ente amigo, conhecido. Nós ainda não estamos acostumados com essa separação e acabamos sofrendo por isso. Isso é inegável. Nós sabemos que esses sofrimentos existem, é claro que existem, isso não resta dúvida, é muito claro para nós. Só que precisamos pensar também sobre o lado escuro das transgressões humanas, do que nós, enquanto humanos, estamos fazendo por aqui, pelo planeta afora. Se nós formos pensar, vocês já viram, irmãos, o tanto de crimes perfeitos que existem na Terra? As pessoas acham que são perfeitos, mas na realidade, eles fazem uma marca em quem os comete. Às vezes, ninguém sabe que houve aquele crime, mas quem o cometeu sabe e sente culpa, e já fez uma marca em seu perispírito. Nós podemos observar também quantas pessoas usam o suicídio demonstrando uma grande rebeldia contra as leis de Deus. Ou seja, a pessoa está sofrendo por um motivo, por outro, por N motivos, mas a pessoa não aceita sofrer por aquilo, e ela encontra na porta do suicídio uma maneira de se livrar daquele sofrimento. Não vamos aqui entrar em mérito da questão, pois sabemos que os motivos são variados, mas muitas e muitas pessoas estão transgredindo dessa maneira, estão transgredindo dessa forma. Acabam com o corpo físico, pensando que vão encontrar a paz, mas, na verdade, não encontram. É um engano muito grande. Alguns outros de nós, meus irmãos, usam a inteligência para agravar o sofrimento do outro. Deus nos deu a inteligência para nós agirmos no bem.
Mas muitos e muitos de nós usamos essa inteligência para fazer outras pessoas sofrerem, para prejudicar, para fazer o mal. E ainda outros de nós transformam o lar em campo de guerra, em campo de morte, em campo de contenda. Essa pandemia que nós estamos vivendo mostrou muito isso para todos. As pessoas passaram a conviver mais tempo dentro do lar, e a gente sabe que houve muitas brigas, contendas, separações, porque as pessoas, muitas vezes, não se suportavam para viver muitas horas juntos. A gente que é professora, por exemplo, a gente recebeu muitas queixas de mães que não estavam suportando ficar o dia todo com as suas crianças. Parece que as mães esqueceram do que é ser mãe, do quão sublime é ser mãe, esqueceram de como ensinar e educar seus filhos. Essa pandemia nos mostrou muita coisa. E a gente vê que tudo isso que a gente relatou aqui até o momento mostra para nós quantas pessoas se tornaram e ainda são cúmplices do mal. Cúmplices do mal. Sabem, meus irmãos, a gente fica refletindo a respeito do que muitas e muitas vezes a enfermidade nos ajuda a evitar o cometimento de desatinos maiores. Muitas vezes, a enfermidade do corpo, ela está sendo um bem para a nossa vida e nós não conseguimos perceber. Se não estivéssemos doentes, estaríamos praticando atos muito reprováveis. Muitos de nós, com certeza. O desequilíbrio orgânico, ele vem daqui, ele vem da mente. Pois aqui na mente são geradas forças deletérias, incompatíveis com a paz do corpo físico. Todos sabemos que somos espírito e matéria. A doença é a manifestação do que repousa na nossa casa mental. A nossa desarmonia produz elementos, produz um estado vibratório que gera um ataque ao nosso universo fisiológico. A nossa harmonia gera isso. Outro dia, eu estava lendo um artigo sobre a ansiedade, e esse artigo dizia o seguinte, que nós conseguimos curar um ataque de ansiedade simplesmente respirando de forma correta. Olha que interessante. Se eu consigo respirar de forma correta, eu não preciso tomar um ansiolítico para melhorar a minha crise de ansiedade. E outra, se eu consigo refletir acerca do motivo que está me deixando ansiosa, eu consigo acalmar a minha mente, eu consigo acalmar o meu espírito. Porque a ansiedade nada é mais nem menos do que a nossa preocupação com algo que vai acontecer no futuro, que muitas vezes nem vem a acontecer. E a gente sofre, a gente se debate, a gente passa mal de pensar naquilo que ainda vai acontecer no futuro. Jesus, quando andou pela terra, ele ensinava o evangelho, ele produzia curas e ele regenerava o veículo físico. O que é o veículo físico?
é o nosso corpo. Mas Jesus esperava que pudéssemos fazer a nossa parte, fazer a manutenção da cura, transformar as nossas atitudes, ampliando a luz do nosso conhecimento para consolidar o nosso caminho. Jesus anunciava o reino dos céus e pedia ou mandava que não pecássemos mais. O que significa isso? Significa que mudanças necessitavam de ser realizadas depois daquele momento ali de cura. Mudanças precisavam ser realizadas por nós. Tem uma mensagem de Emmanuel que eu coloquei também como subsídio desse estudo, que ela está no livro Pão Nosso, é uma lição de nome Socorre a Ti Mesmo. Eu vou ler pequenos trechos. Essa lição nos mostra claramente o que Jesus espera de nós nesses casos, nos casos em que estamos adoecidos. Emmanuel nos diz assim: cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual dos teus olhos. Ou seja, trata do seu órgão físico que está adoecido, mas repara na forma com que você enxerga as coisas, com que eu enxergo as coisas. Eu preciso observar isso, com que eu vejo o mundo à minha volta. Emmanuel também fala o seguinte: defende-te contra a surdez. Entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Ou seja, eu preciso observar como eu estou ouvindo as coisas que me são faladas. Existe uma coisa muito interessante em comunicação, que eu sempre observo isso, acho que os irmãos devem observar também, que muitas e muitas vezes, nem sempre aquilo que um fala é a mesma coisa que o outro ouve. A gente até aprende, quando a gente está estudando sobre comunicação, a pessoa nos fala algo. E muitas vezes nós respondemos para a pessoa: olha, eu estou ouvindo, eu estou entendendo que você está me dizendo isso. É isso mesmo? Eu estou entendendo direito? E essa ferramenta, ela ajuda na nossa comunicação com o outro. Muitas e muitas vezes, os irmãos podem observar, podem botar reparo, como se diz, que isso acontece. Nem sempre o que um fala é aquilo que o outro está ouvindo. Se eu quero melhorar a minha audição, se eu quero apurar a minha audição, se eu quero conectar a minha audição com compreensão, eu preciso observar bem. E comunicar ao outro o que eu estou ouvindo, para que o outro confirme ou não. Se eu não ouvi direito, se eu interpretei mal, o outro vai me dizer: não foi bem assim o que eu falei. O Emmanuel nos diz assim: medica a arritmia e a dispneia. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. A arritmia, no caso, é quando a parte elétrica do nosso coração não está funcionando bem. Às vezes o coração acelera, às vezes o coração bate devagar. E a dispneia é quando, às vezes, a gente está sentindo falta de ar. A gente vê isso muito em pessoas que estão tendo um ataque de pânico.
A pessoa sente um mal-estar tão grande no coração, o coração acelera, a pessoa sente falta de ar, que a pessoa pensa que está para desencarnar. A pessoa vai no cardiologista para cuidar do coração, e o cardiologista faz inúmeros exames e não descobre nada no coração dessa pessoa, porque, na verdade, não é o coração, é aqui, é a mente. A nossa maneira de ser, o nosso gênio. Podemos observar que muitas pessoas que têm esse problema são pessoas impulsivas, pessoas nervosas, pessoas irritadas, que agem sem a calma necessária para agir. Combate a neurastenia. Combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Meus irmãos, o que é neurastenia? Neurastenia é a perda de interesse, a perda da motivação, a inatividade. Muito comumente, as pessoas que trabalham com o diálogo fraterno e fazem atendimento àqueles que estão passando pelo mal da depressão, pelo mal da tristeza profunda, ouvem muito isso da pessoa com a qual estão conversando. A pessoa se queixa de que perdeu o interesse por tudo, que se sente esgotada, que se sente cansada, que seus familiares acham que ela está com preguiça, que seus familiares não a entendem, mas não é isso, não é preguiça, mas a pessoa se sente assim, um esgotamento, a pessoa acorda de manhã com a sensação de que dormiu mal, acorda de manhã, não quer se levantar da cama para fazer nada, perde o interesse pelas coisas que ela mais gostava. Aí o Emmanuel nos recomenda para que nós possamos reajustar as nossas emoções e as nossas tendências. E aí vem uma frase aqui que mexeu muito comigo, onde o Emmanuel fala assim: persegue a gastralgia, mas educa os teus apetites à mesa. O que é gastralgia? Gastralgia é dor no estômago, é cólica no estômago, é o mal-estar no estômago. E a gente que é mais gordinho, assim, a gente que é mais fortinho, a gente sabe que muitas vezes o nosso mal-estar no estômago, ele vem do fato da gente ser um pouco glutãozinho, da gente comer um pouquinho demais. Isso mexeu um pouquinho comigo, porque tem já algum tempo que a gente luta com a obesidade, mas aí a lição nos diz que é preciso reajustar os nossos apetites à mesa, ou seja, comer simplesmente o necessário. E o Emmanuel segue por aí, fala a questão do sangue, para que a gente não sobrecarregue o nosso sangue com prazeres inferiores. Ele diz também: guerreia a hepatite. Entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprases. E aí a gente sabe que, dependendo do excesso alimentar, ou alguma coisa que a gente beba, ou algum excesso emocional, questão da ira, do nervoso, prejudica realmente o nosso fígado. E ele fala também o seguinte: remove os perigos da uremia. O que é uremia? Uremia é quando a gente intoxica o nosso rins, as nossas vias urinárias. A gente joga toxina nesses órgãos nossos.
Aí o Emmanuel fala, remove os perigos da uremia, mas não sufoques os teus rins com os venenos das taças brilhantes, ou seja, Emmanuel está fazendo uma ligação com a questão do alcoolismo, da questão com o excesso de bebida. É muito importante a gente observar isso tudo. Quando pensamos na nossa cura do corpo físico, devemos pensar muito no que nós podemos fazer para melhorar, mas melhorar de fato. A gente sabe que nós vamos ao médico, o médico passa remédio, mas nós sabemos que muitos dos remédios provocam efeitos colaterais. E aí a gente vai tomar remédio para melhorar uma coisa, uma doença, e esse remédio provoca outros males. Ao passo que, se nós trabalharmos a nossa psique, a nossa mente, a nossa maneira de ser, nós conseguimos melhorar muitas das nossas doenças só com a nossa mudança de disposição. O nosso propósito de renovar os nossos valores age muito na nossa cura, age bastante. Melhorar o nosso conhecimento, estudar mais. Esse negócio de estudar mais é muito interessante. Eu tenho conversado com algumas pessoas que me dizem assim, eu não estou lendo mais, eu não estou lendo, porque quando eu chego lá no final da página, eu já esqueci o que estava lá no começo da página. Meus irmãos, mas se eu não consigo reter o que eu estou lendo, eu leio uma vez, eu leio 2 vezes, eu leio 3 vezes, eu leio sempre. Há muitas maneiras de renovarmos o nosso conhecimento, de melhorar o nosso conhecimento. Hoje em dia, com o advento das redes, a gente pode ouvir uma palestra várias e várias vezes, até que a gente consiga realmente assimilar o que é necessário. A gente pode ler também várias vezes. Enquanto isso, nós estamos exercitando o nosso cérebro e prevenindo outras doenças, doenças relacionadas à memória. E, principalmente, irmãos, purificar os nossos pensamentos. Porque na maneira que eu purifico o meu pensamento, eu conservo puro o magnetismo que Jesus movimentou em mim, em conexão com a natureza, para realizar uma cura. Isso é muito interessante. Às vezes, a gente vai à casa espírita para fazer um tratamento, para tomar um passe, ou mesmo a gente faz um tratamento à distância, e a gente recebe energias curativas muito importantes. Só que a gente não guarda o repouso necessário, não guarda o repouso mental, não guarda atitudes boas, para que essa cura se efetive em nosso organismo. É como se a gente tomasse um banho e fosse rolar na poeira, rolar na terra. Precisamos pensar nesse magnetismo que Jesus movimentou em nós, em conexão com a natureza. Precisamos pensar em como conservar isso, em como manter isso. O que comumente acontece conosco com relação à doença, aos mal-estares, à nossa saúde física? A gente tem muita vontade de resolver os problemas o mais rápido possível. Buscamos a cura, só que nós pensamos e nós queremos que não seja necessário fazer nenhum esforço para que o mundo melhore à nossa volta.
Às vezes, e comumente, eu ia falar às vezes, mas na maioria das vezes, nós somos egoístas a ponto de querer melhorar, mas nós não pensamos na melhora do mundo que está à nossa volta. E às vezes a gente pensa assim, mas eu não consigo consertar o mundo, eu não consigo remendar o mundo, eu não consigo fazer nada pelo mundo. Nós conseguimos sim, na medida em que nós melhoramos a nós mesmos, nós melhoramos tudo à nossa volta. Nós melhoramos tudo à nossa volta. A gente sabe que ninguém muda ninguém. Isso aí é fato, notório, todos sabemos disso. Mas as pessoas mudam vendo o exemplo que nós passamos a transmitir. A pessoa vê o outro fazendo aquilo, vê o outro fazendo algo de bom e pensa assim, olha, fulano está fazendo aquilo. Bem que eu poderia fazer também algo parecido. E é o que a gente chama da corrente do bem. Quando alguém está fazendo algo de bom, motiva outras pessoas a fazerem também. No site do Momento Espírita, eu vi uma história que eu achei muito inspiradora também para nós. Conta a história de uma senhora que estava com câncer e ela descobriu que estava com esse câncer quando esse câncer já estava num estágio bastante avançado. Ela foi no médico lá da cidade dela e ele falou para ela que não haveria cura para ela, não haveria salvação. Ela ouviu falar num outro médico, especialista em oncologia, que vivia a mais de 1.000 quilômetros distante da cidade dela. E ela queria, porque queria se consultar com esse médico. E ela tanto fez que ela conseguiu ir se consultar. Conseguiu uma agenda com esse médico e foi se consultar com ele. Quando ela chegou para a consulta, que ele fez os exames e olhou também os exames dela, daí ele respondeu para ela, você veio tarde demais. Ele disse para ela, você veio tarde demais. Seu tratamento, você não tem chance com o tratamento, nem de quimioterapia e nem cirúrgico. Aí ela insistiu, mas doutor, eu não tenho nenhuma chance em 10? Ele respondeu que não. E uma chance em 100? Ele respondeu que não. E uma chance em 1.000? E em 1.000.000? Eu tenho uma chance em 1.000.000? Aí ele olhou para ela e falou, bom, em 1.000.000 é provável que você tenha. Daí ela disse para ele com os olhos brilhando, então, doutor, anota aí que eu vou ser essa pessoa em 1.000.000. Essa paciente sua vai ser essa pessoa em 1.000.000. Ele achou ela tão firme que ele iniciou o tratamento. E durante o tratamento, quando ele foi estudar o histórico dessa senhora, ele observou que essa senhora havia se envolvido em um divórcio litigioso há um tempo atrás. Houve um divórcio na vida dela e ela ficou muito triste com aquele divórcio, muito triste. E ela ficou tão triste, mas tão triste, mas tão triste mesmo, que ela desejou morrer para ela se vingar daquele marido que a estava fazendo sofrer aquilo. Aí o médico resolveu trabalhar essa questão com ela e conversou com ela e falou para ela, fulana, mas você desejou morrer por causa de uma pessoa?
Você precisa ressignificar isso. E aconselhou-a, como ele era crente em Deus e no poder de Deus na nossa vida, ele aconselhou a fazer tratamento espiritual, fazer um tratamento também psicológico e junto com o tratamento do câncer. E ela se submeteu com muita boa vontade a todas as terapias e ela compreendeu aquela questão dela usar a sua tristeza, o seu sofrimento para querer punir o outro. Resultado, meus irmãos, ela se curou. Ela se curou. Alguém que tinha uma chance em 1 milhão conseguiu se curar, modificando a sua maneira de pensar. Por isso, meus irmãos, nós precisamos pensar que nós podemos mudar a nós mesmos, principalmente, e mudar o mundo à nossa volta com a nossa disposição em mudar. Com essa lição que Emmanuel nos traz, Jesus nos mostrou, quando ele dizia, vá e não peques mais, tudo isso foi nos mostrado que não tem como nós sustentarmos a nossa cura sem fazermos uma renovação. É correto procurar ajuda? Sim, é correto. É correto procurar os médicos, é correto procurar o tratamento espiritual, mas precisamos observar a responsabilidade do nosso livre-arbítrio e trabalhar a favor de nós mesmos, usando o nosso próprio livre-arbítrio. É necessário, meus irmãos, nós tirarmos a venda que ofusca os nossos olhos e confunde os nossos ouvidos para aprender a ver as causas dos nossos males, os transtornos e os efeitos disso tudo, da nossa maneira de ser, do nosso gênio, da nossa personalidade em si, do nosso eu, nós enquanto espíritos encarnados. Nós estamos no corpo encarnados temporariamente, mas somos espíritos antigos, espíritos que já erraram muito e que a gente vem cometendo os mesmos erros, já está passando de hora da gente modificar isso, modificar o nosso comportamento para melhor. Precisamos entender, precisamos compreender onde que estão as raízes dos nossos males, para que nós possamos obter a nossa cura real e definitiva. Precisamos perceber que para nós, que nos consideramos cristãos, raiou um novo dia no caminho redentor. Precisamos compreender que para nós é chegado o reino de Deus. O reino de Deus no planeta, o reino de Deus dentro de nós, meus irmãos. O reino de Deus dentro de nós. E compreendendo isso, nós vamos ser capazes de operar milagres em nós mesmos. Queremos agradecer a todos, desejar muitas reflexões, que Jesus nos ampare, continue nos amparando, continue tendo conosco a paciência que Ele vem tendo há muitos e muitos anos, nos esperando, nos aguardando, até que a nossa consciência se abra de vez, mas que nós possamos tomar a decisão de nos curarmos e curar o mundo à nossa volta.